Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de computação em nuvem, hoje vamos ver sobre ASP.NET Core no Azure. Então nós estamos fazendo uma sequência de vídeos e trabalhos mostrando como fazer a publicação ou implantação de aplicações na nuvem. Fizemos aí 3 exemplos no Amazon, no Azure e no Google Cloud, implantando uma aplicação Spring Boot, mas para ter uma ideia de exemplos com publicação de aplicações Java. E agora vamos para um exemplo com utilização de código C#. Então eu vou abrir ali um projeto ASP.NET Core de exemplo e com base nele vou fazer a publicação utilizando as ferramentas que a Microsoft disponibiliza. Vocês vão perceber que eu vou utilizar uma técnica mais simples, mais básica de publicação de aplicação no Azure, utilizando o Visual Studio e o projeto, mas existem várias formas. Aqui eu coloquei aqui para vocês as opções que temos disponíveis, que inclui desde a instalação manual usando o Azure e CLI, a parte de comando, outra manual usando o FTP do Azure, que a gente já aprendeu aí em aula anterior. E aí tem vários outros manuais, até esse modelo mais automático, que é utilizando o Visual Studio, ok? Então é esse que a gente vai ver na aula de hoje. E quando a gente vai implantar um ASP.NET, a gente normalmente precisaria de uma aplicação na nuvem. Nós precisaríamos considerar o seguinte: nós estamos implantando uma aplicação que tem banco de dados. Então, assim, esse banco de dados já está configurado na plataforma na nuvem. Como é que eu vou conectar nessa plataforma, ok? Então, o exemplo que eu vou mostrar para vocês ali, ele inclui aqui a parte de criar a aplicação ASP.NET. Isso eu já fiz em aula anterior, eu só vou abrir o projeto já criado. Criar o banco de dados no Azure, conectar o Visual Studio no SQL Server do Azure para testar, pegar essa conexão de string e configurar na aplicação, executar o migration lá para poder atualizar e publicar a aplicação no Azure, usando o Visual Studio. Então esses são os passos que a gente vai trabalhar aí, ok? E como nos demais vídeos, desta vez não é o Java Spring Boot, mas é a aplicação ASP.NET Core. E essa aplicação ASP.NET Core que eu vou mostrar para vocês, ela está disponível no GitHub. Então quem quiser, tem aqui o endereço, deploy ASP.NET Core, dá um pulo lá e pode baixar para fazer os testes. Então vamos agora para ver a aplicação. Então aqui no Visual Studio, pessoal, eu já estou com a app MonoWeb aberta. Esta é a aplicação de exemplo que eu vou fazer a implantação com vocês no Microsoft Azure. Ela basicamente é um cadastro de pessoa e eu vou mostrar ela rodando primeiro para vocês, para daí eu explicar detalhes do como funciona, como é que ela foi criada essa aplicação. Então vamos lá. Aqui está a aplicação rodando. Veja que ela tem uma homepage, tem um processo de cadastro, de login e um cadastro de pessoas. Então, para login e para pessoas, ela precisa da base de dados. Então, quando você vem aqui em pessoas e você pede para ver ou cadastrar pessoas, ele vai acessar a base de dados local, e eu já vou explicar esses detalhes para vocês para poder fazer o cadastro. Então, eu posso criar aqui uma nova pessoa, vou criar aqui o João e vou mandar gravar. Então, ele está fazendo a gravação desse registro no banco de dados local DB do Visual Studio. Eu vou mostrar para vocês primeiro uma transição do local DB para uma base de desenvolvimento e depois vamos fazer a migração para a base de produção já com a implantação no Microsoft Azure. Então vamos voltar no Visual Studio e dar uma olhada lá. Então o que acontece é assim. Aqui no Visual Studio, basicamente eu tenho a entidade pessoa. E essa entidade pessoa, ela está aqui no domínio da aplicação. Eu poderia ter tantas quantas entidades eu queira. E eu tenho aqui dois contextos para gravar dados na base de dados. Primeiro, o pessoa context, naturalmente é utilizado pela pessoa para poder gravar. Então este DB7 aqui é o que faz com que eu possa gravar, excluir e alterar pessoas na base de dados. Veja que eu estou usando o construtor aqui para chamar
a string de conexão ele é diferente daquele padrão básico. Aqui eu estou chamando uma string de conexão que eu estou definindo aqui no arquivo, eu já vou mostrar para vocês também. E eu tenho aqui um outro contexto, que é o AppMonoWeb Context, que é utilizado para fazer a parte de login. Veja que ele estende de IdentityDB Context. Então ele tem uma série aqui de entidades que ele utiliza para poder fazer então a conexão do login, né, a autenticação dentro da aplicação. E estas duas entidades, quando a gente vai gravar na base de dados, que eu falo que grava na base local, quem define essa configuração é basicamente esse app7.json aqui. Então, ela tem aqui configurado uma string de conexão para o local DB, que é o que eu estou usando neste momento, e ele diz para mim lá qual é o banco SQL Server que eu estou conectando e tudo mais. Então, esta é a string que está sendo usada. Em compensação, eu tenho uma outra aqui que é de desenvolvimento. E esta aqui eu vou mostrar para vocês como é que está esse banco. Vamos fazer a migração do banco local DB para o banco de desenvolvimento antes de irmos para o banco de produção. Ok? Então, basicamente é assim. Aqui, na minha solução, eu tenho então as duas conexões e eu posso verificar as bases de dados que eu tenho aqui por esse SQL Server Object Explorer ou aqui mesmo pelo View SQL Server Object Explorer. Quando eu abro o SQL Server Object Explorer, vejam vocês que com base na conexão local DB, eu conecto neste servidor aqui, ó, que é uma SQL local DB. E, naturalmente, se eu atualizar aqui, deixa eu dar um refresh, vejam que eu tenho o meu banco SQL Server, que é justamente o que é apontado aqui como o catálogo inicial, o banco de dados inicial da minha string de conexão. Então, esse é o meu banco SQL Server. E aquele cadastro que eu fiz gerou então para mim aqui o que? Na tabela, deixa ele atualizar, ele gerou na tabela pessoa, que é esta aqui, o registro, vamos pegar aqui, view data, observem, ó, ele trouxe o João, que eu cadastrei agora há pouco na aplicação de exemplo. Então, este é um banco de dados chamado local. Esse banco, ele roda internamente, é como se fosse um pequeno banco que roda internamente do Visual Studio para a gente começar o processo de desenvolvimento, facilitar o desenvolvimento. Agora, nós temos também os bancos de dados locais que são instalação do SQL Server na minha máquina. Então eu posso baixar o servidor SQL Server e aí depois fazer aqui a conexão. Veja que agora ele já aponta para um localhost, que é a minha máquina local, e aí definir lá qual é o meu banco de dados, né, que ele vai utilizar, ó, meu banco no SQL Server, para ele poder então fazer todo o processo de criação do banco. Nesse modelo eu sou obrigado a informar aqui para ele qual é o catálogo inicial, e ele já sabe aqui como realizar então esse processo, ó, de criação. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos migrar esta aplicação para ela utilizar o banco de dados SQL Server. Para isso, nós precisamos fazer uma única alteração nesta aplicação, que é assim. Aqui no Startup CS, eu criei aqui um mecanismo que me diz o seguinte: qual é a string de conexão que eu quero usar? Então eu estou usando o local DB. Se eu mudar aqui para o nome da string de conexão que eu tenho a mais, aqui, então aqui está local DB, e eu tenho desenvolvimento. Se eu mudo aqui para desenvolvimento, ele já vai utilizar aquela string de conexão, esta aqui, que é a do servidor SQL Server local que está na minha máquina. Óbvio que depois que eu faço essa mudança, eu tenho que vir aqui no Packaging e fazer o quê? E executar todos os comandos para gerar a base de dados para mim, para eu poder executar isso aqui no servidor. Então, para fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer aqui um add migration para cada uma. Aqui eu vou colocar a versão
desenvolvimento, tá? Eu estou colocando esse identificador para mostrar qual é o banco que eu quero usar, a versão que está em desenvolvimento. E eu tenho que dizer quais contextos que eu quero que isso faça. Então eu tenho que pegar para cada um desses contextos que estão aqui em data, o app mono context e o pessoa context, eu tenho que fazer um migration. Então app mono context, eu vou adicionar e ele vai gerar um migration para mim, para essa aqui, apontando para a base de desenvolvimento que é o SQL Server, o servidor SQL Server local na minha máquina. Então vamos lá, terminando de construir aqui. Aí já gerou o migration, veja que ele gerou vários arquivos aqui. A mesma coisa eu tenho que fazer agora, só que para o pessoa context. Ó, pessoa context. Com isso, ele vai gerar os dois migrations para eu poder gerar a base de dados lá no SQL Server. Porque quando eu olho, antes de executar o update database, deixa ele terminar de fazer aqui, terminou de gerar. Se eu voltar a olhar aqui, veja que eu estou conectado, posso até dar um atualizar aqui no meu servidor, um refresh. Eu estou atualizado, mas eu não tenho nenhum banco de dados aqui ainda. E esse banco de dados vai gerar com base no comando que eu vou executar agora, que é o que? Update database. Então, o que ele faz agora? Ele utiliza esta informação que está no startup da aplicação, utiliza os arquivos de migration que eu gerei, eu preciso dizer para o update database qual é o contexto que ele vai utilizar também. Então, update database context. Aqui, app mono context. E aí ele vai fazer o update database para esse migration. Então, com base nesses dois migrations e com base na string de conexão que está aqui, ele está usando então, a string de desenvolvimento para poder gerar a base de dados para mim lá no servidor SQL local. Então fez aqui para o app mono context, agora vamos fazer para o pessoa context. Quando eu faço isso, então, vamos lá, o último comando, ele vai gerar para mim a base de dados e as entidades lá. Vamos conferir novamente. Então, se eu vier aqui agora e der um refresh no meu servidor, ó, atualizei meu banco SQL Server, que é o que está indicado na string de conexão. E as minhas tabelas, que são as tabelas que eu acabei de pedir para ele gerar, deixa ele carregar, veja, ele gerou pessoas e gerou várias outras tabelas aqui, que é da parte de login, que é aquele contexto app mono context que gera, tá vendo? Então, eu basicamente fiz toda a configuração da minha aplicação para rodá-la em desenvolvimento, agora apontando para a base que está no SQL Server. Então vamos rodar essa aplicação agora, para a gente ver. Veja que se eu executar novamente a aplicação, ela não terá mais agora nenhum registro de usuário, nenhuma pessoa cadastrada, porque é uma base nova. Aqui está a aplicação rodando agora, apontando para a minha base do servidor SQL local. Vamos ver aqui o registro de pessoas. Veja que a base está vazia, porque eu acabei de gerar. Então eu posso vir aqui e incluir uma outra pessoa só para testar, o Ricardo. Mandei gravar. E ele está fazendo gravação de pessoas na base de desenvolvimento que é o SQL Server. Fechando aqui, então agora nós podemos começar a nossa aventura de publicar esta aplicação no servidor da Microsoft Azure. Então a primeira coisa que nós precisamos é assim, para conseguir fazer com que esta aplicação rode lá, nós teremos que mudar o ambiente aqui para produção. E eu não tenho sequer a string de conexão disponível aqui, porque eu precisaria ter uma string de conexão produção, que é apontando para o meu servidor SQL Server que está em produção. Tá ok? Então, eu poderia até dar uma olhada lá no Microsoft Azure, eu também não tenho nada criado, eu deixei vazio lá, inclusive, para mostrar para vocês como é que o Visual Studio facilita
esse processo de publicação de aplicação ASP.NET Core diretamente do Visual Studio. Vamos dar uma olhadinha primeiro lá no portal da Azure, para eu poder mostrar para vocês como que está o estado atual lá do servidor. Então aqui no Azure, quando eu olho, veja que eu tenho o meu grupo de recursos. O grupo de recursos é onde eu crio base de dados, aplicações e tudo mais. E eu tenho duas assinaturas, a assinatura gratuita para estudantes e uma paga. Tá? Então, quando eu venho em recursos pagos, eu clico aqui, observem vocês que ele não traz nada, eu não tenho nada aqui criado, porque eu limpei todos os recursos que tinha aplicação, base de dados que eu tinha no meu portal Azure. Então ele está carregando, mas ele não tem nada, eu esvaziei. E a mesma coisa eu fiz aqui, aí zerou, não tem nada, nenhum recurso a exibir. Quando eu venho aqui no recursos gratuitos, ele também não tem nada, aí está zerado. Então, agora sim, agora quando eu fizer a implantação utilizando o Visual Studio, ele vai gerar para mim os recursos que eu quero aqui. E uma coisa interessante que eu descobri aí ao fazer esses testes para mostrar para vocês, é que assim, se eu tentar criar primeiro a base de dados do SQL Server aqui pelo portal, ele só me permite colocar a base nos recursos pagos. Agora, se eu criar baseado no Visual Studio, ele permite com que eu deixe essa base nos meus recursos gratuitos. Então vamos ver como fazer isso agora no Visual Studio. Bom, o processo de publicação de uma aplicação no Microsoft Azure, a gente começa por aqui. Clica na aplicação com o botão direito, ele vai trazer essa opção Publish e a gente vai fazer toda a pré-configuração antes de iniciar a publicação lá no Azure. Então a gente pode escolher das opções de publicação várias alternativas aqui, ó, publicar em arquivo, utilizando container, usando FTP. Então veja que existem várias formas. Eu vou selecionar Azure aqui, que é o nosso interesse agora, dou Next, e eu poderia escolher que tipo de serviço que eu quero, se é Windows ou Linux, isso não muda muito para a gente agora, eu vou deixar no Windows mesmo. Next. E aqui sim, aqui começa o processo de preparação da configuração. Então veja que ele está me permitindo selecionar a minha assinatura gratuita para estudantes, ó. E eu vou agora aqui nessa opção Create New Azure App Service. Cliquei, ele vai naturalmente para isso, ele vai utilizar aqui a minha conta que eu já estou conectado. Então quando a gente configura o Visual Studio, ele precisa desta conta previamente configurada. Veja aqui no Visual Studio, ó, ela aparece aqui a minha foto, porque eu já estou conectado com a minha conta da Microsoft aqui. E aí eu começo a criação aqui. Então o nome da minha aplicação vai se chamar App Mono Web no Azure. Esse é o nome que eu estou dando para a aplicação. Então ele deu um OK, eu preciso dos recursos gratuitos e eu preciso de um plano de hospedagem. E aí aqui ele está gerando um padrão, eu vou alterar aqui e colocar o meu título aqui, ó. Então, App Mono Web no Azure Plan. Então com isso eu praticamente já passei para ele todas as configurações que eu preciso. Ele está fazendo aqui a localização do servidor, aonde ele vai hospedar esse plano, só guardar aqui, ali no South Central, e a conta, o plano de hospedagem é gratuito. Dei um OK. Então está previamente configurada a opção para criar a minha aplicação no servidor. Eu vou dar aqui Create, ele vai iniciar esse processo de criar os recursos lá no portal Azure. Então veja que ele já acionou o portal e está criando recursos para mim lá no servidor. Todo esse recurso de implantação da aplicação Mono. Então vamos esperar que ele demore um pouco, assim que ele terminar a gente continua agora com as nossas explicações da implantação. Aqui está, ele terminou então de criar lá em recursos gratuitos App Mono Web no Azure. Então eu posso clicar em Finish aqui e ele vai trazer-me de volta para essa tela do Visual Studio com algumas configurações pré-definidas. Então veja que a parte da aplicação já está tudo ok. Porém, veja que ele identificou que eu tenho algumas dependências.
E essas dependências incluem, ele sabe que eu tenho uma conexão com o banco de dados SQL Server, tanto o local DB quanto o desenvolvimento. Ele sabe disso naturalmente por causa da minha configuração no app setting ali, que diz para ele que eu estou usando base de dados na minha aplicação. Só que agora eu não quero usar mais essa daqui, eu quero criar uma conexão e uma base de dados no portal Azure para eu poder fazer a minha conexão. Então, eu tenho que adicionar aqui uma outra dependência. Eu vou clicar em Add, aí veja que a dependência que ele traz para mim, eu posso escolher aqui o Azure SQL Database, que é a base de dados lá no portal. Vou avançar. Ele permite, isso que eu comentei com vocês, ele permite que eu use a minha conta de estudante, gratuita para estudante, para criar essa base. Se eu fizesse a criação dessa base pelo portal, ele não daria essa opção. Aí eu vou aqui criar um servidor SQL lá em produção. Ele vai perguntar o nome do meu banco de dados aqui. O nome do banco eu vou colocar meu banco SQL Server. Esse é o primeiro nome. Na conta gratuita para estudantes, no recurso gratuito e qual é o servidor que eu vou utilizar. Então eu vou colocar aqui os recursos para eu poder chegar no servidor. Então new. E aí eu vou dar um nome aqui do meu servidor. O nome que eu vou dar vai ser meu servidor SQL Server. Tá? Vou colocar um login de administração e a senha que eu vou precisar depois na string de conexão ali. Então tem que memorizar essa senha aqui. Então aí está todas as informações do meu servidor SQL, deu um OK. E ele já preparou aqui para mim então a criação do servidor. Ele já sabe quem é o administrador e eu vou mandar criar. Quando eu dou esse comando, ele vai lá no portal Azure e começa a criar a instância do servidor e do banco de dados para mim. Então aí está, acabou de criar o meu banco SQL Server. Eu vou dar Next aqui. E aí ele vem aqui para uma última tela, onde é a tela que eu defino a minha string de conexão. Então eu vou colocar aqui a connection string, eu vou chamar de produção. Vou colocar o meu usuário de conexão e a senha de conexão que eu vou utilizar, que eu acabei de cadastrar. Ok? Então, e ele está dizendo para mim que eu tenho que incluir, salvar essa conexão no Azure App Setting. E ela está montada aqui já a string para mim, só que ela está numa forma de não visível. Eu posso visualizar aqui, então ele mostra para mim toda essa string. Eu vou copiar, clicar aqui, copiei para a memória, que eu vou incluí-lo lá dentro da minha string de conexão. Eu posso dar Next aqui, ele tem mais alguns recursos que eu não vou alterar, e Finish. E aí ele conclui para mim a configuração desta conexão com o SQL Server lá do Azure. Vou dar um close aqui. Então vejam vocês, a parte de aplicação está pronta para ser publicada e a parte do servidor também já está pré-configurado aqui para o processo de publicação. É óbvio que eu preciso terminar de fazer aqui os ajustes e a criação das tabelas lá que eu vou precisar, que é a tabela de pessoa nesta base de produção. Então eu vou abrir aqui o App Setting e vou incluir mais uma string de conexão aqui com base nessa que eu copiei na memória. Então eu vou colocar aqui, eu tenho mais uma string de conexão que é produção e os valores dessa string de conexão é esse que eu acabei de trazer da memória aí, Então vejam vocês,
Quando eu olho aqui nessa string de conexão agora, só não podemos esquecer de criar aqui o separador. Ó. No final, precisa pôr uma vírgula aqui da versão de desenvolvimento para a versão de produção. E vamos salvar. Com a string de conexão definida, nós precisamos vir aqui no startup CS e dizer para ele que não queremos mais usar a base de desenvolvimento, e sim a base de produção agora. Então, ele vai fazer as configurações em produção com base neste recurso que a gente colocou. Tá? Então, vejam vocês que para a base de produção, eu tenho aqui uma verificação que diz o seguinte: se o ambiente for de produção, eu não preciso executar os migration, porque ele vai fazer o migration automaticamente para mim. Então, eu vou finalizar agora a minha implantação em produção, voltando aqui para o app MonoWeb, ó, esse espaço de publicação. Se tiver sido fechado, dá para acessar novamente com o Publish lá, ele mantém essa configuração. E agora nós vamos iniciar o processo de publicação dessa aplicação em produção. Ele demora um tempinho para realizar todo o processo, mas ele publica a aplicação em produção, executa tudo o que precisa e, na sequência, ele abre o navegador para a gente. Então vamos aguardar ele realizar esse processo agora. Então aqui está a nossa aplicação já rodando no navegador. Vejam que eu tenho aqui a opção de pessoas. Quando eu clico, naturalmente ele gerou automaticamente o migration em produção para mim. Só que eu não tenho nenhum registro porque eu não cadastrei. Então eu vou adicionar uma pessoa aqui, pode ser o Ricardo, e aqui cadastrei. Então eu acabei de rodar a minha aplicação no Azure e conectar a base de dados que lá está. Então vamos dar uma olhadinha agora como ficou o nosso servidor Azure em produção, né, para ver o que ele criou lá. Aqui no Azure, quando a gente acessa a página principal, vamos no grupo de recursos. Se nós voltarmos a tentar acessar os recursos pagos da aplicação, veja que ao olhar aqui, os recursos pagos não tem nenhum, porque ele não gerou nada. Em compensação, quando eu venho para recursos gratuitos, observe que todas aquelas configurações que eu dei lá, meu servidor SQL Server, meu banco SQL Server, a carteira de cobrança do serviço de hospedagem e a aplicação, ele gerou automaticamente para mim com base nas configurações que eu fiz no Visual Studio. Então veja que basicamente todo o processo é automatizado. Voltando aqui no Visual Studio, veja, eu vou finalizar o console aqui, vou fechar todas essas opções de configuração. Se eu fizer qualquer tipo de alteração na aplicação e quiser republicar isso agora em produção, basta que eu clique novamente no botão direito na aplicação, dê um Publish e, naturalmente, aqui fazer algum tipo de alteração, se eu achar necessário, na parte de conexão ou tudo mais, e dar o Publish novamente. Aí ele vai atualizar para mim a aplicação em produção. Eu posso ainda, utilizando aqui os recursos que eu tenho de conexão, monitorar a base de dados criada em produção, utilizando aqui então o SQL Server Object Explorer. Então esta opção aqui me permite agora conectar, adicionar um servidor SQL. Então eu quero um servidor SQL onde? Eu quero da nuvem, né? Então, deixa eu dar um refresh aqui primeiro. Veja que ele já trouxe para mim o meu banco SQL Server, que é o que eu tenho lá. Minha conexão, vou colocar a senha que eu cadastrei de acesso a este servidor e vou pedir para ele lembrar aqui. E eu vou acessar o meu banco SQL Server. Então, quando eu clico esse Connect, ele configura para mim, ele vai adicionar o meu IP como permissão para acesso, eu vou dar um OK. E aí ele vai adicionar aqui na aba o meu servidor MySQL. Eu venho aqui, deixa ele abrir, Databases, carregando. Veja que ele criou o meu banco SQL Server lá no servidor. E aqui vamos acessar as tabelas. Aqui está. Então ele carregou todas as tabelas que ele gerou, incluindo a tabela pessoas.
quando eu peço para ver os dados que foram gravados na tabela pessoa, ele vai mostrar para mim apenas aquele registro que eu incluí agora no exemplo com vocês, que é o registro do Ricardo. Vamos dar uma olhadinha. Aí está, então, o registro do Ricardo, que foi gravado na base de dados de produção. Bom, pessoal, com isso eu termino com vocês praticamente o processo de implantação de uma aplicação ASP.NET Core utilizando base de dados no Microsoft Azure. Até mais!